Oi, gente. Meu nome é Iris Brito Lopes. Eu sou produtora, sou comunicadora, fotógrafa e eu sou uma das idealizadoras do Festival de Cinema Tocaia, que vai acontecer pela primeira vez em Conceição do Coité. E a gente resolveu fazer um conteúdo sobre fotografias. A gente está com uma inscrição, uma seleção de exposições fotográficas abertas para serem expostas no festival. E a gente resolveu fazer essa conversa, sobretudo pelo entendimento de que a gente precisa reforçar essa ideia de que a fotografia ela é arte, logo o fotógrafo ele é artista, né? Porque muito embora o mercado ele demande de nós uma atuação muito mais focada em coberturas de eventos, por exemplo, né? Que é uma demanda mercadológica, porque tanto empresas como pessoas, instituições, elas dependem desse conteúdo visual, né? A fotografia, a imagem, né? Ela está presente em vários aspectos, vários setores da nossa vida. Mas a gente queria falar, sobretudo, da fotografia como uma obra de arte, né? A fotografia contemporânea, ela se permite ser entendida como uma obra de arte porque ela vai romper com os limites do documentalismo e da fotografia como um registro, né? Porque a gente está há mais de 1,5 século do surgimento da fotografia e ela surge exatamente com essa pretensão de ser uma captura do real, né? Então, essa grande esperança de que a gente tenha uma fidedignidade aos fatos a partir de uma imagem. Então, se eu fui e eu fotografei, então eu tenho um pedaço daquilo que aconteceu, né? Só que a fotografia ela foi se expandindo com o passar do tempo e ela chegou ao que hoje se entende como fotografia contemporânea, que primeiro é entender que ela não precisa necessariamente estar prestando um serviço de terceiro, que ela não precisa necessariamente ser documental, porque ela pode se apossar de vários formatos, né? E ela também não precisa vir apenas por um dispositivo ou apenas um suporte, né? Que seria, por exemplo, ou só o digital ou o impresso em papel fotográfico, né? Porque aí a gente vai pensar que a fotografia ela pode vir também com outras linguagens. Ela pode vir com o áudio, ela pode vir com a performance, com a dança, ela pode vir em diversos tipos de materiais, né? Na madeira, no vidro. E esse é o entendimento da fotografia contemporânea. E por que a gente do Tocaia, tem feito esse trabalho de buscar essas exposições para o festival, né? Primeiro porque o festival, ele tem esse caráter de acontecer no espaço público, de proporcionar uma vivência nesse espaço público, né? Porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, estamos falando de uma região específica, que é a região do Sisal, né? Nós temos aqui muito pouco fomento a essa fotografia como arte, né? Poucas galerias, poucos espaços de divulgação das artes visuais mesmo. E nós temos também um pouco estímulo a esse tipo de produção, né? Por quê? É uma produção que ela tem muito menos rentabilidade, né? Porque para você conseguir que um trabalho seu esteja exposto, nem sempre ele tem um retorno financeiro, né? Uma vez me disseram assim, essa coisa de você ter um trabalho autoral, isso era coisa da época de Picasso, né? E aí a gente vem justamente contrariar essa lógica. A gente vai dizer, não, eu posso ter um trabalho autoral, né? Então eu e Iris temos trabalhos autorais, por exemplo, né? Que pra mim são importantíssimos, são trabalhos que eles demandam um tempo de produção muito longo, porque são trabalhos que eu vou tentar usar técnicas diferentes, né? Técnicas que se adequem melhor ao sentido proposto na exposição, porque aí a gente vai entender que fotografia ela não é só o tema, não é só sobre o que eu estou falando, mas a forma como eu mostro isso, ela também é uma mensagem, né? Então, por exemplo, a gente abriu a seleção para as exposições pedindo que os fotógrafos eles mandem de 5 a 10 fotos, né, dentro de um projeto. E por que dentro de um projeto? Que aí muitas pessoas relataram ter um pouco de dificuldade nessa coisa de formar um projeto, de unir o seu trabalho e dizer, isso tem um título. Porque muitas vezes a gente fotografa despretensiosamente, né? Nem sempre a gente está fotografando pensando que aquilo vai virar um projeto. Mas assim, pensando
que a gente precisa dar um espaço para essa fotografia contemporânea e precisa que esses fotógrafos contemporâneos eles sejam enxergados como artistas, como pessoas que têm trabalhos autorais, né, valorizados como artistas também. Então, a gente seleciona essas exposições, né, as pessoas podem mandar seus trabalhos. Precisa que, se você, fotógrafo ou fotógrafa, ainda não fez essa reflexão sobre que título eu daria esse projeto, a gente precisa que você faça essa reflexão, né? Porque esse conjunto de obras aqui, ele poderia ter um título, né? Esse título pode ser... Bom, é um processo de criação, né? Vai depender muito aí da sua relação com esse trabalho, com essas fotos, do que essas fotos tratam. Mas aí é o seu processo de criação. E a gente precisa saber por que você está fazendo aquilo, entende? Porque aí a gente sai de uma camada de registrar porque registrou e a gente vai para uma outra camada de dizer, eu tenho esse trabalho porque eu quero isso com esse trabalho. Então é um pouco desse exercício, né, que a gente tem feito com Tocaia, que a gente está fazendo. E a gente deixou muito aberto, né? A gente não tem indicação nem restrição de tema, de assunto, de método, né? Então, se a pessoa quiser mandar uma foto, a foto é acompanhada de um áudio, pode mandar, que a gente quanto estrutura do festival, vai tentar ao máximo providenciar essas estruturas, esse suporte para que os visitantes, eles ouçam, né? E depois dessa fase de seleção de fotografias, a gente vai ter uma segunda fase, né? Que é uma experiência um pouco parecida com a residência, né, artística, porque a gente vai reunir esses artistas e a gente vai montar juntos, coletivamente, essa expografia, né? Porque a gente entende que a gente não queria limitar, né, os trabalhos, nem a forma como eles serão montados, então a gente só deu os indicativos de que nossa preferência é que sejam montados ao ar público, né, ao ar livre, ao ar livre, na rua, né, no espaço que o festival vai sediar, né, que é na rua. Os filmes, eles vão ser exibidos na rua também, né? É uma afirmação política também, essa coisa das obras de arte elas estarem na rua. E essa expografia vai ser montada junto. Então, ao mesmo tempo um mapeamento, né? A gente sempre diz que é importante que as pessoas elas mandem seus trabalhos, porque como o festival está na sua primeira edição e essa discussão da imagem no território, ela ainda engatinha, né? A gente não tinha até então um festival de cinema, a gente não tem até então grandes movimentos de fotografia, de festival de imagem, de festival de fotografia. Então a gente tem ainda um trabalho inicial que é de mapeamento desses fotógrafos e dessas fotógrafas, né? O que é que essas lentes elas estão captando, o que é que elas estão produzindo, sabe? É um pouco desse trabalho. Então, independente do que da avaliação que se faça sobre se essas fotos seriam selecionadas ou não, a gente quer conhecer esses trabalhos, né? A gente quer conhecer esses fotógrafos, quer conhecer essas fotos e a gente quer desenvolver esse trabalho juntos de montar essa expografia, porque é uma experiência. Eu sou fotógrafa, então eu tenho muito entusiasmo, né, com esses processos de criação, assim, eu acho uma delícia. E eu acho que a gente precisa também ter espaços que nos permitam essa liberdade de dizer, eu quero assim, eu quero que minha foto seja vista assim, nesse tamanho, nessa plataforma e tal, sabe? Sem a gente ter uma rigidez, né? Uma rigidez, assim. Claro que a gente vai sempre priorizar as obras que dialogam com o festival, porque o festival tem todo o seu direcionamento, né? O festival tem um motivo pelo qual surge, tem um direcionamento político. Então, a gente sabe que dentro dessa própria ideia da arte contemporânea, a gente tem as margens, né? A gente sabe por quem essas margens são ocupadas, então isso fica explícito quando a gente tem aí determinadas seleções de projetos fotográficos de instituições de fotografia nacionais que selecionam 9 homens brancos e uma mulher branca e não seleciona nenhuma pessoa negra, né? Essas questões políticas, elas são muito delicadas, então a gente tem o festival por surgir de uma iniciativa independente, uma iniciativa urgente, emergente. A gente tem esse direcionamento muito nítido, muito transparente, isso vem na forma como a gente faz, nas imagens que a gente divulga, em como a gente se apresenta ao público também, né? Que é essa intenção de construir novas narrativas, né? De pensar, porque, por exemplo, o festival surge de uma questão principal. Qual é a imagem, né? Qual é o imaginário que nós que vivemos no território do Sisal nós queremos sobre o nosso povo e sobre nossa região, né?
Porque aí, se a gente for pensar, a maioria das imagens que a gente consome, elas não são imagens feitas por nós. E a maioria das imagens que a gente consome sobre nós mesmos, né, de uma forma midiática, não foram produzidas por nós. Então é muito comum que a imprensa, quando ela vem, que os olhares estrangeiros à região, quando vem, sempre capte determinado tipo de imagem, né? Que aí a questão da criação do estereótipo acontece nesse momento, né? Porque você olha aquele povo de uma única forma. Ah, esse povo vive assim, pá. E aí você alimenta o imaginário dessas próprias pessoas, dizendo que eles são só aquilo. E aí a grande questão da exposição Tocaia é que outras imagens e quais imagens a gente quer, sabe? Pra gente, que a gente quer construir sobre a gente. Um pouco disso. E de onde são essas imagens, esses olhares partem de onde, né? Isso também nos interessa. Eu acho que a gente acha que essas questões elas são importantes porque elas se perguntam mais aonde a gente quer ir, né? Do que uma celeridade de para onde a gente vai, né? Ela tá muito mais preocupada de que imagem é essa, né? Como essa imagem é construída, do que necessariamente com o volume de imagens. Então a gente convida todos os fotógrafos e fotógrafas. Existe esse direcionamento para que sejam produções da região, justamente para a gente entender que é preciso estímulo e é preciso que nós, como financiadores e produtores dessa exposição, né, no sentido de recurso, de custear essa montagem, de conduzir esse processo, a gente entende que é um processo formativo também, né, um processo construtivo. Então a gente prima por valorizar esses artistas e estimular esses artistas que estão aqui agora, por entender também que os artistas que estão em outros contextos, eles têm as possibilidades que esses outros contextos lhes oferecem. Então, os artistas da capital, eles têm outro contexto, os artistas do sudeste, do sul, têm outros contextos. Então, a gente está interessado na produção imagética do território do Sisal e a gente quer dizer que fotógrafo é artista, que fotografia é arte. E é isso. Beijo.